Política, Tainha surpreende o cenário da política em Barra Velha e anuncia a saída da vida pública. O vice-prefeito de Barra Velha, Eduardo Pérez Otainha, do Partido Republicanos, surpreendeu novamente o meio político mais próximo e também seus eleitores ontem, dia 19, em Barra Velha. Em postagem no aplicativo de mensagens, Tainha destacou que está se despedindo oficialmente da vida pública. Pegou de surpresa. Eduardo Pérez disse que o seu sentimento é de gratidão, aspas, né, porque auxiliou a comunidade e muitas pessoas ao longo de 20 anos de trabalho comunitário e ainda pediu desculpas às pessoas que por algum motivo ele não conseguiu atender. Tainha alegou que tomou a decisão por optar em cuidar da sua saúde e também da família que se encontra fragilizada, segundo ele, e agradeceu às pessoas que atenderam o seu posicionamento. O anúncio do vice-prefeito acontece 3 semanas após a decisão dele, surpreendente, né, de renunciar à condição de prefeito interino de Barra Velha após o escândalo da Operação Travessia. A operação do Ministério Público resultou na prisão, né, na ocasião, do prefeito Douglas da Costa, do PL, e dos ex-secretários Mauro da Silva, Elvis Fichter, além do engenheiro Osni Testoni e também do ex-diretor de patrimônio Osmar Firmo. Tainha, no dia da prisão do Douglas, né, no dia 24 de janeiro, chegou a levar um grupo de apoiadores na prefeitura para anunciar que estaria assumindo interinamente o Poder Executivo. 2 dias depois, no dia 26, ele surpreendeu com uma carta anunciando, né, a renúncia à posse como interino. O vice-prefeito, já na ocasião, também pegou a todos de surpresa, já que em 7 de dezembro do ano passado, ele promoveu em Barra Velha um grande lançamento da pré-candidatura a prefeito, inclusive com a participação do médico Elcio Kunin, que é prefeito de Camboriú, do MDB, e do ex-governador Carlos Moisés, atual presidente estadual do Republicanos. Pezinho frio desse Moisés, hein, gente? A renúncia do dia 26 oportunizou, então, a autorização do Ministério Público, né, para que Daniel Cunha, do PSD, presidente da Câmara de Barra Velha, assumisse o comando da Prefeitura barravelhense por 180 dias. Mesmo assim, Tainha havia anunciado que seguia na condição de pré-candidato a prefeito. Essa, aliás, foi a argumentação utilizada em vídeo, na época publicado na Folha Paraty, né, em que Tainha explicava que a condição financeira da Prefeitura de Barra Velha estaria, entre aspas, precária, o que fez com que ele optasse por não assumir. A reportagem da Rede Mar Azul perguntou ontem ao vice-prefeito se a postagem dos aplicativos de mensagem realmente, se essas postagens eram dele, né? E ele confirmou. A reportagem ainda questionou se seriam até breve, se Tainha ainda volta para a vida pública, né? Se ele tem interesse de retornar, mas ele não respondeu a esse segundo questionamento. No portal MZL10 tem aí a nota na íntegra do Tainha, conforme publicada nas redes sociais, e mais essa surpresa nessa onda de reviravoltas e situações difíceis que Barra Velha vive desde que estourou aí a Operação Travessia. Nas imagens que você acompanha aqui na tela do radar, você vê o dia que o Tainha, no dia 24, em que o Tainha chegou à Prefeitura de Barra Velha. Essas imagens foram filmadas ali nos fundos do Paço Municipal, ali ao lado da Secretaria de Educação. O Tainha chegando, um grupo de apoiadores esperando ele na Prefeitura e ele anunciando a intenção de assumir a Prefeitura de Barra Velha, no dia 24. Já no dia 26, 2 dias depois, a primeira surpresa, Tainha renunciando à posse na condição de prefeito interino, né? Uma situação em que, inclusive, forçou, vamos dizer assim, legalmente a decisão de empossar, então, o presidente da Câmara, que é, na sequência, a sequência legal, né, do comando de um município. Então, o Daniel Cunha assumiu. E aí, tá aí o Tainha com toda essa expectativa, já com uma pré-candidatura lançada, e deu essa guinada, fez essa situação ali, explicando, como falamos aqui, que era por conta da situação administrativa da prefeitura. Agora a questão é a seguinte, né? Como é que fica a remuneração do vice-prefeito? Ele está saindo da vida pública, ele não vai mais assumir a prefeitura, mas seria interessante que Tainha renunciasse também ao salário, não é?
por uma questão aí de que não vai mais trabalhar como vice, não vai assumir como interino e não será candidata a mais nada. Então, Tainha, por gentileza, né? Seria uma saída bem honrosa, né, para a sua condição, porque estamos em fevereiro, temos 10 meses ainda até o final do ano, Barra Velha está numa situação extremamente difícil, então seria aí, né, já que está precário, palavras do próprio vice-prefeito, né, foi o que ele utilizou de argumento para não sair, para não assumir em exercício interinamente, então seria essa postura, né? Aliás, inclusive, eu vou estender o comentário aqui. Como as pessoas estão também já por dentro, e a Mar Azul inclusive trouxe aqui, né, os detalhes aí do processo da Operação Travessia, e eu sugeriria ao Douglas da Costa que renunciasse também à condição de prefeito de Barra Velha. Né, que pudesse então empossar definitivamente o Daniel Cunha, para não ficar nessa gangorra de 180 dias, tomo decisões aqui e lá na frente vou ter que entregar, sabe-se lá para quê. Então seria interessante aí ao Douglas, agora que teve inclusive a denúncia acatada pelo Tribunal de Justiça, a denúncia do Ministério Público, a base forte das investigações do GAECO, eu não estou aqui criminalizando nem Douglas nem Tainha, eu estou dizendo que pelos conteúdos revelados, né, dessa estruturação de uma organização criminosa, no caso do Douglas, né, pela estruturação da organização criminosa, todos eles presos na Canhanduba hoje têm aí o direito à ampla defesa, ao contraditório, tem todo o direito assegurado em lei, princípios e prerrogativas da Constituição. Agora, devido à gravidade do que ocorria dentro da Prefeitura de Barra Velha, renunciaria, se fosse o Douglas, pelo bem da cidade, para não deixar essa estabilidade. Vamos estender um pouco mais, né? Se eu fosse vereador de Barra Velha, eu renunciaria também, porque estes que estão aí, né, não corresponderam ao que se esperava dos seus respectivos mandatos e gabinetes. Renunciariam todos, porque todos os 9 foram coniventes em maior ou menor grau com este quadro gravíssimo que Barra Velha vive. E lamento dizer, aliás, lamento não, eu vou mudar a palavra, eu folgo a dizer, na semana que passou teve uns ruídos aí na Câmara falando do Juvan, porque o Juvan atacou os vereadores. Eu quero dizer para os senhores que me atacaram, os senhores que me criticaram pelos comentários aqui, eu quero repetir o que eu já disse. Tenho liberdade da casa para fazer a crítica que faço, primeiro ponto. E segundo, as críticas que vieram, das pessoas que vieram, para mim agregam no meu currículo. Elas não me desabonam. Não perdi 1 minuto de sono na minha vida ao saber que os senhores falaram de mim. Os senhores deveriam estar explicando para o povo de Barra Velha porque deixaram de fazer a sua competência de mandato. A competência para os quais os senhores foram eleitos. A prerrogativa do vereador é fiscalizar, é legislar e os senhores não fizeram. Então, repito, o papel dos senhores foi vergonhoso e os senhores deveriam passar um sabão na boca na hora de falar de jornalista. Seja do Juvan, do Paulo Alceu, do Francisco Carlos, do Vilmar Carneiro, de quem quer que seja, do Robert Souza, de quem quer que seja de jornalista da nossa região, Tiago Dias, pessoal de Joinville, de quem quer que seja, lavem a boca e se preocupe com a cidade de Barra Velha. Não se preocupem com o que esse ou aquele jornalista comenta, porque a gente comenta com base em fatos gravíssimos que apontam, no mínimo, a negligência dos senhores em exercer o papel para o qual os senhores são muito bem pagos. Critiquem o Juvan, os senhores agregam no meu currículo. Muito obrigado. Preocupem-se com a bandalheira que foi instalada na cidade e vocês ou não viram ou faziam de conta que não viram.